Hoje é quarta-feira, dia 30 de novembro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Almas Desencarnadas no Paraíso. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Isaías, no capítulo 65, a partir do verso 17, que diz assim: Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. Exultem e alegrem-se para sempre naquilo que crio, pois crio para Jerusalém alegria, para o seu povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém, exultarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá nela nem choro e nem clamor. Não haverá nela crianças que vivam poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus. Eles construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não construirão casas para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Pois a longevidade do meu povo será como a árvore, e os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas mãos. Não farão seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos exultarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro passarão juntos, o leão comerá palha como boi, pó será comido da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Este é um texto que descreve, na perspectiva bíblica, aquilo que serão os novos céus e a nova terra. Quando você olha, por exemplo, lá para o livro do Apocalipse, que vai, de uma maneira muito bonita, repetir esses mesmos conceitos que nós vimos ali em Isaías no capítulo 65, nós descobrimos algumas coisas realmente fantásticas. Lá no finalzinho da Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 21, onde Deus diz assim, onde João diz assim: E eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o Deus deles. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não existirá mais morte, nem haverá luto, nem pranto, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E aí ele vem, continua aqui mencionando, depois, a partir do verso 9, ele vai mencionar a Nova Jerusalém. O capítulo 22, ele vai mencionar aqui algumas coisas muito interessantes. A partir, por exemplo, do versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes e têm o direito de comer da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho a você dessas coisas. E aí ele vem aqui mencionando todos os detalhes. Quando você continua olhando aqui o próprio capítulo 22, aqui na primeira parte, João diz assim: Eu vi o rio da água da vida, brilhante como um cristal que sai do trono do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um e de outro lado, estava o rio, a árvore da vida, que produz frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são cura para os povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. E o trono de Deus e do Cordeiro estará com eles. Quando você olha para esses textos, você percebe uma coisa muito clara. Isaías fez a sua profecia lá no capítulo 65 e João com certeza bebeu da mesma fonte para poder escrever aquilo que ele colocou aqui no livro do Apocalipse. Eles vão falar de um céu onde existem casas, onde as pessoas têm família, onde existem crianças, onde existem adultos, onde existem animais, onde os animais comem, e ele vai dizer, palha será a comida do leão, o leão e o cordeiro pastarão juntos. Ele vai mencionar que as pessoas construirão casas, que plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não existe margem para podermos olhar para a descrição de Isaías e dizer,
olha, isso aqui é um ambiente etéreo, apenas espiritual, de almas desencarnadas. A mesma coisa acontece em relação a João no Apocalipse. João diz, eu vi a santa cidade, a Nova Jerusalém. Eu vi que nessa cidade tinha portão, tinha muro, haviam casas. Eu vi o rio da água da vida. Eu vi a árvore da vida. E ele vai descrevendo tudo que viu. Ele vai mencionar como era o muro da cidade, como eram os fundamentos, como é que era o portão do muro da cidade. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que nada na descrição bíblica é etéreo. De novo, essa ideia de que as pessoas quando morrem vão para o céu e ficam num ambiente, cá entre nós, parece ser realmente muito chato. Tudo de uma cor só, monocromático, porque tudo é branco, para todo lado que você olha, o tempo todo as pessoas estão ali tocando arpinha sem fazer mais nada. Não, a Bíblia diz que as pessoas terão uma vida, que elas vão trabalhar, elas vão plantar, vão colher, vão construir casas, vão morar nelas, vão plantar, enfim, vão viver uma experiência, vão beber do rio da vida, vão comer da árvore da vida. É um lugar onde as pessoas morarão, terão casas. Nada disso é etéreo. Essa ideia de um céu que é completamente etéreo, uma coisa que é só espiritual, de almas desencarnadas, mais uma vez, foi importada pelo cristianismo, da filosofia grega, que mencionava que existe uma parte do ser humano que é imortal, que é a sua alma, e que a matéria é má. Então, a liberdade da sua alma é quando ela desencarna do corpo que aprende. E aí sim, ela pode viver as delícias de um paraíso junto com Deus, ou com os deuses, dependendo de onde você vai beber, de que fonte você vai beber para poder falar a respeito disso. Porque a filosofia grega dizia que o indivíduo iria para o paraíso com os deuses. Então, quando você olha para a Bíblia, você percebe que tudo na Bíblia é palpável. Quando a Bíblia diz que nós teremos um corpo espiritual, a Bíblia está falando simplesmente de um corpo sem pecado. Um corpo perfeito, já não mais maculado pela corrupção, um corpo que não envelheça mais. Nada mais do que isso. O céu é um lugar real, aonde estarão pessoas reais. Aliás, no nosso guia de estudos, você ainda encontra a informação que vai aparecer lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, a partir do verso 18, quando o apóstolo Paulo vai dizer que se a ressurreição não existisse, então tudo perderia o seu valor dentro do Evangelho de Cristo, porque nós estaríamos para sempre perdidos. Porque o único meio de existirmos é possuindo um corpo e, ao mesmo tempo, o fôlego de vida. É aquilo que vimos lá na primeira lição do nosso trimestre. O Adamá, o corpo feito de barro, dos elementos da terra, e o Nefesh, que é o fôlego de vida que Deus soprou no ser humano. A partir desse momento, o ser humano se torna o Nefesh Hayah, ou seja, a alma vivente, é o ser humano como um todo. Por isso a Bíblia vai mencionar que o céu é um lugar para gente de carne e osso, gente perfeita, e gente que vai poder experimentar as delícias de um paraíso, aonde poderão viver para sempre com o Senhor Deus. Aliás, quando você olha para o próprio Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, quando ele aparece aos discípulos, ele vai dizer para os discípulos, o que é que vocês estão comendo? Eles disseram, estamos comendo aqui peixe assado e favo de mel. E Jesus vai dizer, então, deixa eu sentar, e Jesus se senta e come com eles. Come o peixe assado, come o favo de mel, para poder mostrar que ele era de carne e osso. Ele vai dizer, toquem nas minhas mãos, toquem do meu lado, vejam que sou eu. Quando você olha para a Bíblia, você percebe que a Bíblia vai trabalhar a ideia de um paraíso, onde as pessoas de carne e osso poderão viver, só que sem a ausência de dor, sem a ausência de pecado, sem a ausência de sofrimento e sem a presença da morte. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que nos ajudasse a nos prepararmos para esse momento, para vivermos com Ele nesse paraíso. Senhor Deus, obrigado por Tua palavra. Ajuda-nos a podermos entendê-la e ao mesmo tempo perceber que todas as promessas relacionadas à terra renovada e ao céu são promessas reais, que serão vividas por seres humanos reais, palpáveis. Ajuda-nos a podermos experimentar essa realidade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.
Eu estudo a lição e você?